Agora, com muita alegria, vou trazer um cara aqui que vai trazer muita informação importantíssima para nós. Pré-candidato a deputado estadual aqui do Rio Grande do Sul, Wagner Galardão, nosso famigerado lasanheiro, assim como todos nós que estamos aqui, o cara que tem um Chevette montado, tudo que dá e mais um pouco. Mas antes, vamos começar com um assunto, a pauta polêmica, que a gente precisa enaltecer isso para a gente bater de frente contra esse projeto. O que diabos é este tal PL 350725 que tá todo mundo falando, pré-candidato? Bom, primeiro agradecer o espaço aqui, agradecer poder estar com vocês aqui no Fuel Mais, e pode ter certeza que a gente vai vir toda vez que for necessário para esclarecer, né? Como eu costumo falar, trazer luz a essas dúvidas que o pessoal tem. E até ajudar as pessoas a, às vezes, bater de frente contra, né? Porque tem a galera entender, né, como é que ela tem que se comportar, porque na verdade muitas vezes a gente acredita, a gente vota lá no camarada, ele tá lá e depois o cara abandona. Não, tu tem que fazer pressão. A pressão funciona, e hoje a gente tem rede social. A rede social é muito importante, ela é uma ferramenta extremamente importante, e hoje todos os políticos dão uma atenção gigantesca à rede social. Então, muitas vezes, a crítica na rede social, tanto é que a gente viu lá o que aconteceu, ela faz uma pressão absurda, e ela está na ponta dos dedos hoje. O celular hoje é uma ferramenta de fazer uma pressão política também muito importante. Então, pior é que é. Então, talvez se não fossem as redes sociais, um projeto que nem esse passava batido, né, Com certeza, e a gente costuma falar que assim, ó, imagina antes das redes sociais. Bom, tem geração que já nasceu na rede social, mas nossa, eu sou vou dizer a idade aqui fazendo isso, mas na nossa época não tinha, cara, era tudo vinha pela televisão e tu acreditava em tudo que estava ali. Tu não tinha esse acesso à informação para ver o que era uma verdade, o que não era, tu não podia comparar as coisas. Hoje não, hoje a gente tem rede social, e aí tu tem a informação de fato na mão, entendeu? Fora das grandes mídias, pode ver nós aqui, né? Nós estamos hoje pelo YouTube junto com vocês, produzindo conteúdo, produzindo material, levando informação, e isso tudo fora das grandes mídias tradicionais. E aí isso é uma forma até da gente trazer, como tu mesmo falou, trazer à luz, né? Porque no fim diferentes opiniões, né? Como se fosse fake news, várias questões aí que vieram em cima desse A gente tem uma coisa legal que é assim, ó, muitas vezes querem desqualificar a tua posição, a tua informação, ou aquela informação que tu traz, porque tu não tem um cargo, uma patente, tu não é alguém, tu não é um deputado, não é nada, então é como se tu não pudesse falar sobre. Na verdade não, cara, cidadão comum tem muita voz, sim. E tanto isso é verdade que o nosso movimento, que a gente começou numa garagem com o celular, lá numa conta de Instagram que tinha 200 pessoas, reverberou aí mais de 100 mil views num vídeo, outros também mais, e pegou todos os youtubers, tanto é que a gente estava lá no Tunercast junto com a CF, que não podemos nem falar, a CF hoje é uma sumidade, né? Então, assim, cara, o cidadão comum tem muita força, muita força. Eu costumo falar assim, ó, ele não sabe a força que tem. Se bem organizado, olha, dá para mover montanhas. De pouquinho em pouquinho, não somos um canhão de mídia tal qual o Tunercast, mas estamos aqui para fazer a nossa parte. Mas né? É assim, mas é aí que tá, é que ter todo mundo fazendo a sua parte, a gente vai aquela velha historinha que a vovó contava, de grão em grão a galinha enche o papo, uma hora a gente derruba. Mas vamos aos fatos. O que é este bendito deste PL 350725? Para quem ainda não entendeu, não sabe por que tem tanta gente revoltada com esse projeto de lei, o que ele é em resumo? Bom, basicamente ele revoltou a galera mais gearhead, né? O pessoal do mundo que gosta de mexer em carro. Só que a bem da verdade é que o projeto é muito pior. Eu costumo brincar que aquilo ali é um ovo do demônio. Aquele troço vai afetar todos os cidadãos brasileiros. E eu acho que aí tá o primeiro erro, inclusive, porque, na verdade, ele talvez afete mais a galera que não é gearhead do que propriamente a gente. Porque a gente já tá, vou dar um exemplo do teu projeto mesmo, cara, tu já tá disposto pelo tanto que tu gastou para fazer um projeto bem feito, top, no nível que tu fez, tu gastar um pouco a mais para fazer uma vistoria ali e manter o teu projeto rodando dentro da legalidade, tu até tá disposto. Agora tu pega um cara que às vezes ele tá comprando um carro porque ele precisa ter esse carro e para ele é só um meio de locomoção, que ele tá pensando em economia, que ele precisa pegar a opção mais barata possível, a opção mais viável possível. Um projeto desse prejudica demais uma camada da população. Todos nós aqui, todos nós conhecemos pessoas comuns que compram um carro para se deslocar, para ir do ponto A para o ponto B e apenas para se deslocar. E aí o que a gente vê? Pessoas simples, cara. Pessoas simples que necessitam do carro. Hoje nós estávamos falando, estava meu pai, estava a esposa no carro. Carro não é luxo.
ele é algo essencial, é um meio de transporte, ele é importante na vida das pessoas. Seja para poder trazer o ganha-pão para casa, seja para se deslocar até o trabalho, mas ele é essencial. Então, assim, as pessoas hoje, o Brasil, cara, vou dar um exemplo de São Paulo, tem uma frota de 85% dos veículos lá que são veículos antigos, são veículos antigos do que eu quero dizer assim, ó, com muito mais de 5 anos. É uma frota de veículos já que tem um tempo de uso bastante elevado. E essa legislação que, assim, muita gente, o próprio Ricardinho disse que no primeiro olhar dele, ele não notou tanto problema, ele achou que tá, tudo bem, é uma vistoria, mas não é só uma vistoria, porque ela pode ser implementada anual, ela pode ser implementada com uma forma que só a resolução do CONTRAN vai dizer como, mas ela cria essa possibilidade. E aí é que nos chama a atenção, porque esse tipo de vistoria já é previsto no Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 104, tanto é que lá em 98 a resolução ela foi suspensa por vários problemas de logísticas de resolução, algumas outras questões que a gente sabe aí que envolve muito a indústria e tal, mas aí é tu trazer isso de volta para o CTB e não mais no artigo 104, porque tu poderia alterar a redação do 104. Não, tu traz um artigo novo, 117A, então tu tem o artigo 104 e 117. O que isso impacta? Cara, tu tá regulando algo que já existe de uma forma talvez muito pior. Tu tá dando uma norma branca, uma carta em branca, lá, uma norma pro CONTRAN fazer basicamente o que quiser, exigir o que quiser. E aí a pergunta, veículos com mais de 5 anos são considerados novos. Vamos dizer aí, vamos pegar um carro 2020. O que a gente tem em 2020? Vamos botar aí, sei lá, dá um exemplo de carro 2020. Cara, eu fiz um post recente agora, como a gente estava fazendo a promoção, e eu listei alguns carros assim que eu parei e pensei, cara, vou comprar um carro hoje, preciso comprar uma opção barata. Eu vou atrás do quê? Cara, o que a gente vê mais rotineiramente na rua, os Kwid, os Onix, a última geração do Kwid e a última geração do Onix vem de antes de 2020. Pô, vou ir no carro mais top, assim, um carro legal. 320i, a geração atual, vem desde 2019, se eu não me engano. Sim. Vou no mais em cima ainda, Corvette. Corvette C8 está desde 2019 também. Então, assim, todos esses carros hoje, independente da classe, todos eles... detalhe, são carros praticamente novos, porque... Exato. Entendeu? Mas mesmo que tu pegasse... Eu falei hoje isso lá para um camarada, que a gente está preparando a entrevista de amanhã. Meu amigo, olha só, se tu pegasse um veículo 2020, 0 quilômetro, por algum motivo ele não vendeu, 2020, tá? E tu pegar a gasolina de hoje e tu passar ele numa vistoria para emissão de poluentes, tenho certeza que roda. Tenho certeza que roda. Por quê? Porque a gasolina de 2020 não tinha 30% de etanol. Tu tem uma alteração de combustível, tu vai mexer em todo o carro. E aí vamos pegar, por exemplo, os carros a diesel. Como é que vai ser a vistoria dos carros a diesel? Aí tu tem os veículos a diesel que na época não tinha biodiesel na concentração que hoje tem. Bom, o pessoal lá é engraçado, porque lá em alguns lugares lá da Câmara dos Deputados, o pessoal vota favorável ao aumento do etanol como se isso fosse... barbada, é só misturar ali, sabe? Bota um pouquinho... Não é isso, meu amigo. Tem toda uma engenharia por trás de construção dos motores, seja diesel, seja gasolina, e aí o camarada vai lá e aumenta o etanol. Tu imagina como é que fica os engenheiros projetando os carros. Mas é flex. Não, mas não é bem assim, meu amigo. Ele é flex para até 20%. E se é que alguém acredita que realmente seja 20%, se os caras lá no posto, a gente sabe como é que funciona. Sim. Então, daqui a pouco tem um pouco mais, um pouco menos, tem uma aguinha aqui, aguinha ali, já é ruim o combustível por si só. E aí agora tu libera mais 30% de etanol, cara. Então, tipo assim, mais biodiesel no diesel, aí como é que fica a bomba de diesel? Como é que fica a injeção dos carros? Como é que fica os carros gasolina, os carros flex em geral, que hoje praticamente não tem mais carro gasolina só, monocombustível, né? Não, e aí é engraçado porque essa legislação, um dos grandes motivos que foi usado para dar início a este projeto de lei era que a grande maioria dos acidentes e incidentes envolvendo veículos era com veículos acima dos 5 anos de fabricação. Só que aí a gente vai ver, e cara, se tu for botar na ponta do lápis. O dado é pequeno, parece que é 2%. 2% dos acidentes são causados por veículos. Não só isso. Né? Na realidade mesmo, se a gente for botar na ponta do lápis, a grande maioria dos incidentes que ocorrem hoje envolvendo estradas é a própria qualidade de assentamento da própria pista.